Olá, irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Intercessores do Reino. Eu sou Rosânia Santos, quero te convidar para fazer parte desse canal, se inscrevendo, compartilhando, ativando o sininho para receber os novos vídeos. Na mensagem de hoje, a palavra do Senhor, eu queria compartilhar com você o texto que se encontra lá em Mateus, capítulo 24. Eu vou ler o versículo 15. Esse texto, os discípulos perguntam para Jesus quais seriam os sinais que nós teríamos antes da volta dele. E Jesus, aqui nesse texto, no Mateus 24, relata para os seus discípulos alguns acontecimentos que nós teríamos antes da volta de Jesus. Mas eu queria destacar aqui o versículo 15, para nós podermos meditar nessa mensagem do Senhor. Vamos ler aqui o versículo 15 de Mateus 24. Eu vou ler aqui numa versão NVI. Versículo 15, que diz assim: Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Vamos ler também o versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Vou repetir o versículo 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. E Jesus aqui está falando para os discípulos. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar santo, quem lê, entenda. E Jesus está se referindo ao profeta Daniel. Então a gente vai lá acompanhar um pouquinho no livro de Daniel, no capítulo 9, vamos ler o versículo 27. Daniel 9, 27, que diz assim: Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala de tempo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Vamos ler de novo o versículo 27 de Daniel. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. E Jesus aqui traz um despertamento para nós, porque os discípulos perguntam para Jesus, quando nós vamos ter os sinais, como serão os sinais? E Jesus aqui, nesse versículo 15, ele fala para os seus discípulos, assim quando vocês viram o sacrilégio terrível no qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então que nós possamos ficar atentos a que Jesus falou para os seus discípulos, que nós podemos ficar atentos sobre aquilo que vem sobre o povo de Deus, sobre as leis que serão impostas sobre a igreja, sobre o povo, que nós, povo de Deus, que servimos a Deus, podemos ficar atentos no que virá, que nós não possamos ficar desapercebidos. Vamos ficar atentos nas leis, governo. Às vezes a gente quer falar algumas coisas, mas nós somos limitados, não podemos falar muita coisa, porque hoje está complicado. Então, eu quero que o povo de Deus se desperte com esse texto. Mateus, capítulo 24, o versículo 15. E Daniel, capítulo 9, versículo 27. Quem lê, entenda. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que Deus possa despertar o povo de Deus. Que Deus possa ter misericórdia daqueles que ainda não estão nos pés do Senhor. Que Deus abençoe vocês. Amém.